Quem de fato pode entrar em Portugal agora? O turismo está liberado para Portugal? É sobre esse tema que nós iremos falar a seguir na matéria após a vinheta. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com a matéria e eu gostaria de repassar para vocês as informações. Queremos aqui agradecer pela sua inscrição, você que já deixou sua inscrição no nosso canal, nosso muito obrigado. Também pedir para você que chegou agora que você possa se inscrever, deixar aí a sua inscrição para você receber aí as notificações, receber aí a matéria falando sobre o turismo em Portugal, sobre o que acontece em Portugal. E o tema do vídeo de hoje você viu na thumbnail aí, turismo aberto em Portugal. Quem pode entrar em Portugal agora? Brasileiro ainda enfrenta restrições, é isso que nós vamos estar falando, sobre esses temas e outras questões aí sobre entrar em Portugal. Nós temos vídeo no canal falando sobre entrar em Portugal com reunião familiar, mas também nós vamos estar falando aí sobre as reaberturas de fronteiras que foram abertas aí nos últimos dias. Diz o seguinte: mesmo com a recente reflexibilização de viagens em alguns países da União Europeia, como destaque para a França, Alemanha, Espanha e Suíça, que passaram a aceitar brasileiro vacinado, Portugal manteve as restrições para a entrada de passageiros embarcados do Brasil. Desde o início da pandemia, somente está permitida a entrada de cidadãos portugueses, residente ou passageiros em viagens essenciais, nada de turista. Na última atualização das regras do dia 6 de agosto, último dia 6 de agosto, todas as medidas foram mantidas, incluindo a obrigatoriedade de quarentena para quem vai ficar em Portugal. Ainda continuando aqui, pessoal, as restrições valem pelo menos até 30 de setembro, podendo ser novamente prorrogada. Conheça todos os detalhes de quem pode entrar em Portugal a seguir, que nós vamos estar falando sobre esses detalhes aí. Quem pode entrar em Portugal neste momento? De acordo com o recém-publicado na Resolução 114/2021, de 20 de agosto de 2021, só pode viajar para o país europeu partindo do Brasil. Vamos falar aqui primeiro ponto: cidadão nacionais da União Europeia, nacionais dos Estados associados do Espaço Schengen e membro das respectivas famílias para retorno ao seu país de residência. Segundo, brasileiro residente em Portugal ou país europeu. Terceiro, viagens essenciais. Em alguns destes casos, é necessário ter o visto respectivo. O atual decreto tem validade até 23 horas e 59 minutos de 31 de agosto. Considere-se viagens essenciais designadamente as destinadas a permitir a trânsito ou entrada em Portugal de cidadão em viagem por motivos profissionais, de estudos, reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias. Ou seja, nós temos aí um vídeo falando sobre entrar em Portugal por reunião familiar. É possível isso? Você solicitar o pedido, Você não. Alguém que está em Portugal da sua família, familiar de primeiro grau, podendo solicitar isso através do CEF e vocês aí possam preparar a documentação para entrar em Portugal. Considerando que só pode entrar em Portugal para reunião familiar, parente de primeiro grau, ok? O tráfego aéreo em Portugal, em tempos de pandemia, regular pela resolução do Conselho de Ministérios, de 2021, 74A de 2021, a maior dúvida dos passageiros é sobre a questão de reunião familiar. O decreto familiar sobre este assunto é disposto no decreto respectivo. Eu vou deixar aqui embaixo, pessoal, o despacho, os decretos, para que você possa acompanhar de fato aí como que é possível você entrar através da reunião familiar aí em Portugal, porque o assunto é um pouco longo, então senão esse vídeo fica muito extenso e eu não consigo aí repassar tudo para vocês. Então essa questão aí de reunião familiar,
visto de trabalho, visto de estudante. Vamos deixar aqui embaixo aí na descrição, para que você possa ter o acesso e você aí realmente poder entrar em Portugal. Por enquanto, algumas especulações, o governo, juntamente com o governo brasileiro, eles estão estudando. A Espanha acabou de abrir a fronteira recentemente para brasileiro vacinado, inclusive com a Coronavac, né, com a vacina da Coronavac, imunizado com as vacinas aprovadas pela o sistema de saúde da União Europeia. Então, dentro dessa expectativa, nós estamos aí acreditando que dentro de muito em breve, ou a qualquer momento, Portugal pode abrir aí as fronteiras para brasileiro. Mas isso vai depender muito dos acordos que está sendo feito, porque só para vocês entenderem que Portugal, as notícias de Portugal, as notícias que acontecem em Portugal, não é igual no Brasil, que muitas das vezes aquilo ainda está para acontecer, eles começam a falar com antecedência e tudo mais, e às vezes não é nada. Não. Em Portugal, as notícias, quando publicadas, são as notícias realmente reais. Então, a gente acredita que dentro dessas possibilidades, por ter abrido a fronteira da França, ter abrido a fronteira da Espanha, Portugal possivelmente aí pode liberar o turismo aí para brasileiro em Portugal. Só deixando bem claro para vocês que Portugal não estão fechadas as fronteiras, pessoal. As fronteiras estão fechadas para o turismo, mas para reunião familiar, visto de trabalho, visto de estudante, as questões mais essenciais, continuam as fronteiras abertas, mas porém existe regulamento que o país só vai receber realmente aí pessoas que estejam realmente imunizadas, que esteja realmente preparado, com suas documentações preparadas, para que isso possa ter aí uma segurança maior para o país, ok? Continuando aqui, requisitos para viajar para Portugal. Todos os passageiros enquadrados a liberação acima que embarca no Brasil deve apresentar um resultado negativo do exame tipo PCR, realizado 72 horas antes do embarque, ou resultado negativo de um teste rápido, antigênio, feito até 48 horas antes do embarque. Então, eu acredito que você que está se preparando para viajar, você que está aguardando a abertura do turismo, você já tem as informações como que funcionam os regulamentos para você embarcar para um outro país. Então, eu acredito que se você não tem, você vai pesquisar, vai buscar as informações junto com a companhia aérea, o que está exigindo e como que você vai fazer para você embarcar. É interessante, é importante ter muita cautela nesse momento, porque por mais que as fronteiras estejam abrindo aos poucos, então não convém você comprar passagem ainda, espera a fronteira do país que você vai viajar está totalmente aberta, está ciente disso. Se você for um assinante aqui do canal, nós vamos estar passando essas informações para vocês. Então é importante você ser muito cauteloso nesse momento, para que você não venha aí sofrer nenhum tipo de prejuízo. O teste é obrigatório até para passageiros que faz escala em Portugal, ou seja, mesmo que as pessoas façam escala em Portugal, é necessário fazer os testes. Fique atento sobre o PCR. Muitos passageiros que viajam no início de semana devem encontrar laboratórios que realizam os exames aí os sábados, que emitem os resultados em 24 horas ou 48 horas. Caso isso não seja possível, é recomendável a alteração do voo. Você vai entrar juntamente em contato com a companhia aérea, seguido as normas do governo português, não autorizará embarque de passageiro com exame com mais de 72 horas, 3 dias. Na grande maioria do laboratório, o resultado sai em 48 horas. As regras sobre o exame há uma exceção. Criança menor de 2 anos de idade não precisa realizar o teste. Quarentena é obrigatória de 14 dias, como eu acredito que muitos já sabem sobre esse assunto, né? E as únicas exceções para o cumprimento da quarentena são viagens essenciais e cujo período de permanência em território português atestado por bilhete de regresso no excesso de 48 horas. Se desloque em viagens essenciais cujo período de permanência em território português, atendendo por bilhete de regresso, não exceda os 48 horas. Se desloque em viagens essenciais do âmbito dos eventos organizados pelo presidente português do Conselho da União Europeia, independente do período de permanência. Se desloque exclusivamente para
a prática de atividades desportivas integrada em competição profissionais ou internacionais, ok? Essas são as informações que nós temos até o momento sobre as fronteiras em Portugal. Fique conosco, assine o nosso canal para ter maiores informações. Um forte abraço e até o próximo.